Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Na leitura do Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 11, está escrito: Jesus disse: Não terias poder nenhum sobre mim, se não tivesse te sido dado do alto. Estamos falando exatamente de Pilatos. Porém, Jesus conclui: Por isso ainda maior é o pecado de quem me entregou a ti. Pergunta: de quem é o pecado verdadeiro? Quem foi que entregou exatamente Jesus a Pilatos? Estaríamos falando dos fariseus, dos sacerdotes? Estaríamos falando de Judas? Resposta errada, meu querido amigo. Quem entregou exatamente Jesus para ser crucificado foi o próprio Deus. Pois talvez você não tenha prestado atenção. Está escrito: Não terias poder nenhum sobre mim, se não te tivesse sido dado do alto. Quem concedeu poder do alto para Judas e os fariseus entregarem Jesus a Pilatos foi Deus, o autor e consumador do bem e do mal. Isso te escandalizou? Veja por você mesmo, que consta no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Foi Deus, sim, que trouxe o mal sobre a vida de Jesus para que assim se cumprisse as Escrituras, conforme consta no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 46. Sim, é necessário que se cumpram as Escrituras. E para que se cumprisse as Escrituras, Deus revestiu do alto de poder os sacerdotes, assim como Judas, para que esses entregassem Jesus a Pilatos. Então, quando Jesus afirmou: Por isso ainda maior é o pecado de quem me entregou a ti. Quem causou todo este mal para que se cumprisse as Escrituras é Deus. Repito, livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal, disse o Senhor Deus. Quem criou o mal foi Deus, para que se cumprisse as Escrituras que ele mesmo havia predito pelos profetas. Então, o autor e consumador do bem e do mal é Deus. Se alguém cometeu pecado aqui, foi o Criador, que revestiu exatamente os sacerdotes, assim como Judas, de poder, para que esses fossem induzidos a praticarem o mal. Inconscientemente, eles foram seduzidos por Deus. E vocês entenderão exatamente o que isso significa. Pois no livro de Romanos, capítulo 9, versículos 21, disse Paulo: Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Claro que tem, meu querido amigo. O oleiro, estamos falando de Deus, ele tem poder sobre o barro para fazer o bem e o mal através do homem. Deus se utiliza do homem aqui neste lugar para praticar o bem e o mal, para que assim se cumpram as Escrituras. Nisto podemos entender perfeitamente, porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 20, disse Paulo: Porque a criação ficou sujeita à vaidade, ao pecado, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Judas, assim como os sacerdotes dos fariseus, eles não praticaram mal por sua própria vontade, mas por causa de Deus que sujeitou eles para que realizassem esse papel. Não foi de livre e espontânea vontade, pois foi Deus que estava agindo através deles, para que as Escrituras se cumprissem. Porque a criação, sim, Judas, os sacerdotes dos fariseus, eles não ficaram sujeitos ao pecado, a realizar este papel de livre e espontânea vontade, mas por causa daquele que o sujeitou. Prova disso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, está escrito: E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Estamos falando da oração do Pai Nosso. Talvez você não tenha prestado atenção. Você precisa orar, pedir a Deus para que Ele não te induza ao pecado. Repito, e não nos induzas à tentação. Quem induz o homem à tentação é Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, ao pecado, não por sua própria vontade,
mas porque é Deus que induz o homem ao pecado, assim como aconteceu com Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, para que as escrituras assim se cumprissem. Veja, meu amigo, você ainda está com dúvida? Veja o que consta no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra, a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e sobre todos. É Deus que está agindo através de todos, meu amigo. Prova disto é que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, está escrito: o meu espírito não agirá para sempre no homem. É o Espírito de Deus que está desempenhando todos os papéis através de todos os seres humanos, meu querido amigo. É o Espírito de Deus que está agindo através do homem. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: e o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus. A partir do momento que o Espírito de Deus deixa o homem não pode mais agir por conta própria. Simplesmente porque quem está agindo através do corpo é Deus, pois nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. É Deus que está agindo através de todos os seres humanos. É Deus que está desempenhando todos os papéis. Prova disto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, está escrito: disse Cristo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma parte da oração do Pai Nosso. Disse Cristo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pergunta: o que exatamente está sendo realizado por Deus aqui na terra? Porque o mesmo que está acontecendo aqui na terra está se repetindo no céu. Veja, exatamente para sua surpresa, o que está acontecendo aqui na terra. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Repito mais uma vez, memorize. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu, o Senhor, formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal, tanto aqui na terra quanto no céu. Por isso que o diabo estava lá no Éden, pois tudo que ocorreu aqui na terra também está ocorrendo nos céus, meu querido amigo. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, diz: e ali no reino dos céus nunca mais haverá maldição. Nunca mais haverá maldição, porque é exatamente lá que o diabo está. Pois Deus está fazendo o bem e o mal, tanto aqui na terra quanto no céu. Repito, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo o que ocorreu aqui na terra está ocorrendo no céu. Pois a vontade de Deus, ela ocorre tanto na terra quanto no céu. E Deus pratica o bem e o mal, tanto na terra quanto no céu. Você ficou meio confuso? Mas você não está na graça? Você não é capaz de discernir os assuntos do Espírito? Eu estou apenas relatando a letra. A interpretação fica por conta de vocês. As pessoas não estão afirmando que nós estamos vivendo no tempo da graça? Então, por certo que as pessoas têm a mente de Cristo. Então, qual a dificuldade de interpretação? Isso está te escandalizando porque eu estou lendo a letra. Eu não estou revelando a verdade espiritual oculta por detrás da letra. Mas vamos primeiro revelar o que está na letra. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5 diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Por isso que Deus pratica o bem e o mal. Por isso que Judas fez o que fez, porque Deus o seduziu para que ele praticasse o mal. Você não aceita? Então veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 23, linkando com o assunto do livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5. Repito, porque o teu Criador é teu marido, o Senhor dos Exércitos. E no livro de Efésios 5, 23, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. O marido tem autoridade sobre a mulher. E o Criador é o nosso marido. Era o Criador que estava tendo autoridade, exercendo autoridade sobre Judas, sobre os fariseus, sobre os sacerdotes, para que assim se cumprissem as Escrituras. Veja, meu amigo, é mais fácil do que se pode imaginar interpretar pelo menos a letra. O Criador é o teu marido. Você é a esposa. Não estamos falando unicamente do povo de Israel, do que ocorreu no passado. Isso está acontecendo neste exato momento, pois nós somos o templo de Deus aonde Deus habita. Deus habita no homem e ele age através do homem.
pois é Deus quem governa o corpo. Não é você que está controlando exatamente o seu destino. Você está enganado. Não é você, repito, que está guiando o seu destino. É Deus que está agindo através de você. Pois no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós. Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Você vive, se move e existe através deste corpo. E este é o corpo de Deus. Agora eu te pergunto, é você que está governando o corpo ou é Deus? Pense, raciocine, meu amigo. Se o templo pertence ao Senhor, você apenas está tendo a ilusão que você está no controle. Quem está controlando tudo é Deus, pois Deus é soberano. Ele age através de tudo e através de todos. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, está escrito: não crês que eu estou no Pai, disse Jesus, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Era Deus que estava agindo através de Jesus, como agiu através dos profetas, assim como agiu através dos ímpios. Sim, meu amigo, pois o oleiro tem poder sobre o barro para fazer vasos para o bem e vasos para o mal, vasos de honra e vasos de desonra, porque Deus irá desempenhar todos os papéis, através de todos, pois é Deus que age através do justo e é Deus que age através do ímpio. Para encerrar, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. É Deus que está agindo através do corpo. Tire o espírito do corpo. Tire o espírito do Deus vivo. E veja se o corpo vai agir por conta própria. Quem está agindo através do corpo é o Espírito de Deus. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Você pode ter a falsa imaginação que você está no controle, mas é Deus que está fazendo tudo através de você. É Deus que está te manipulando, sim. Ó Senhor, não nos induzas à tentação, mas o Senhor induz o homem à tentação para que se cumpra os seus planos. Pois a criatura não ficou sujeita ao pecado por sua livre e espontânea vontade, mas é Deus que age através de todos para cumprir a Escritura. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 24. Os planos dos seres humanos são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível a alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Você não está no controle do seu destino. Quem está controlando o corpo é o Espírito de Deus, quer para o bem ou para o mal. Pois eu, o Senhor, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas através de vocês, meu querido amigo. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus próprios passos. Aonde que você está no controle? Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, para encerrar. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. É o Espírito de Deus que está agindo através do homem, quer para o bem, quer para o mal. Pois, no final das contas, os fins justificam os meios. E você entenderá isto no próximo vídeo.